Estágio 9. A fonte. Ele retornou à fonte. No entanto, seus passos teriam sido em vão? Seria melhor ter ficado em sua morada desde o início? Sentado em sua palhoça, não mais anseia pelo externo. As águas correntes fluem de si mesmas e as flores vermelhas desabrocham naturalmente vermelhas. Poderíamos intitular este capítulo como Retorno à Origem. Alguns intérpretes do Zen budismo assim preferem nominar esse momento de inenarrável plenitude. A vertente budista Mahayana considera a presente figura como a última e utiliza a expressão alcançada à fonte para designar o ápice dessa insólita jornada. Apesar de considerar excelentes tais expressões, preferi designar esse estágio evolutivo simplesmente como a fonte. Enfim, saímos da fonte e retornamos à mesma. Vivenciamos o regozijo da plenitude. Nesse contexto, julgo interessante fazermos um comparativo com o pensamento creditado ao filósofo grego Heráclito, século VI e V a.C., segundo o qual ninguém poderia entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se banha novamente, tanto o rio como o próprio banhista já se modificaram. No estágio citado, penso que o fluxo das águas desse rio tenha nos levado ao seu destino oceânico. Tais águas sempre foram cristalinas, e o rio talvez seja o mesmo desde tempos imemoriais, mas a consciência do banhista goza de modificada e ampliada lucidez, além de harmonizar-se com níveis evolutivos consideravelmente superiores aos de outrora. Vale dizer, nossa essência parte da inconsciência no primeiro mergulho e encontra-se desperta e consciente no segundo. Em palavras cristãs, a paz em Cristo. No Zen, a paz na fonte. Em suma, um jorrar constante, abundante e infinito de gloriosa iluminação. Diante disso, parece-nos que a jornada do nosso herói não foi em vão, pois ele lavou o vaso e jogou fora todo o entulho para atingir o vazio. Muitas vezes, passou pelo pilão corretivo do sofrimento, outras vezes, preferiu as misericordiosas vias do amor. Nesse momento, vale ecoar a expressão: o amor cobre uma multidão de pecados. Finalmente, seu vaso fora limpo, o vazio, e pôde receber as águas cristalinas desse bendito manancial, a fonte. Considero inevitáveis os paralelismos entre os 10 touros do Zen e as 4 verdades budistas sobre o sofrimento no caminho da iluminação, que coloco a seguir. Consciência, etapas da busca do touro. Origens, vislumbre e enfrentamento. Interrupção, treinamento e sintonia. Cessação, transcendência até a fonte. Na presente etapa temos definitivamente lucidez teórica e sabedoria oriunda da prática de todo o processo. Nosso viajante debutou em cada fase da caminhada ascendente. Sua evolução não ocorrera numa circularidade plana, mas sim em ascensão espiralada. Todavia, nesse momento, essa espiral atingiu tamanha convergência com o Dharma que sua forma espiralada parece mais uma reta ascendente. Não evoluímos apenas para o Dharma ou pelo Dharma, mas com o próprio Dharma vivendo em nós. Eis a plenitude. O não-dual edificou a ponte. O vazio deu-nos leveza para iniciar sua travessia sem que o peso de nossos apegos a destruísse. Finalmente, chegamos ao outro lado. Utilizando outra analogia, o não-dual ergueu nossas antenas. O vazio removeu as interferências e permitiu-nos a sintonia. A fonte simboliza que passamos a vivenciar, transmitir o conteúdo da emissora. Estávamos em contemplação, depois ficamos na contemplação, mas agora a própria contemplação vive em nossa consciência. Finalmente, extraímos o correto significado da frase cristã "Eu e o Pai somos um". No linguajar da psicologia transpessoal, diríamos que o self manifesta-se plenamente porque eu sou o próprio self. Em suma, o ego era apenas uma ilusão. O quaternário não somente se alinhará ao trino, mas, se necessário for, hospedará a própria trindade, adaptando a mensagem numa linguagem conscienciológica.
A importância do 1% da teoria agrega-se ao 99% da prática, tornando-o 100% efetivo. No profundo linguajar de Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Em dizeres zen, a verdade nunca esteve fora, ego, mas dentro, essência. Agora, vivenciamos essa consciência. Não há mais dúvida. Saímos da caverna. Placidamente, vivenciamos em nós próprios a plenitude do triunfo da unidade sobre a dualidade. Todas as ocorrências de nossa jornada foram necessárias e merecidas, até mesmo as duríssimas lições daqueles grilhões. Alguém lembrou do texto bíblico que nos convida a tudo dar graças? Também adquirimos competência e autoridade moral para sermos professores em ruptura de grilhões, pois efetivamente vencemos a caverna e subimos a montanha. A frase "eu venci o mundo" finalmente faz sentido. Não estamos aqui para vencer materialmente no mundo, mas para vencer o materialismo do mundo em nós próprios. Estamos diante da vitória do self sobre o ego, do espírito sobre a matéria, enfim, do perene sobre o transitório. O eixo espaço-tempo foi transcendido. O eterno está em nós e nós estamos na eternidade. Lembremo-nos das lições anteriores em que tudo é sagrado, até mesmo os percalços, os golpes recebidos e as doloridas vicissitudes. Somente agora podemos entender essa lição em toda a sua profundidade. As produções cinematográficas que retrataram esse momento apontam para uma espécie de êxtase espiritual. Em tese, esse estágio evolutivo sustenta uma imperturbável serenidade. A partir desse estado de iluminação, o iluminado torna-se a própria compaixão. A ideia de libertação de seu espírito funde-se com a alforria das outras almas. Carambolas, autor! Êxtase espiritual? Que bicho é esse? Ele morde ou abana o rabo? Agradeço a pergunta bem-humorada. Nessa seara, opto por responder com um conceito espiritista cristão. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio. Permita-me o complemento exposto na mesma obra do Pentateuco espiritista. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro que é a própria essência do nosso ser imaterial. Consta que a 10ª figura causou certo incômodo e foi encontrada posteriormente às 9 primeiras. O desconforto é compreensível, pois descer a montanha após tanto esforço para subi-la exige graus sofisticadíssimos de empatia e compaixão. Polêmicas à parte, a próxima figura, seja outro nível ou apenas um prolongamento desse, simboliza o retorno ao mundo material. Finalmente, iluminado e unido a tudo que existe, nossa essência jorra compaixão e convida-nos a descer a montanha, mas mantendo a altitude em nossa consciência. Retornar à matéria após vencer o materialismo a fim de iluminar a caverna escura. Apiedamo-nos dos acorrentados. Ponderamos sobre a caridade de ofertar-lhes o know-how libertador, enfim, o mapa do tesouro espiritual. Não há mais dúvidas. A segregação da dualidade fora vencida pela suave fragrância dulcificante do amor que nos une. A plenitude não somente preencheu o vazio de nosso vaso, mas passou a transbordá-lo. Ok, autor. Finalmente tudo faz sentido. Compreendi que o aluno graduou-se professor. Um verdadeiro libertador de almas. Mas onde estariam os aprendizes? Eles estariam prontos para tais ensinamentos?